É impressão minha ou os cenários dos filmes de DBZ têm um tom e atmosfera dark? Isso definitivamente não é impressão sua, cara. Por algum motivo a Toei Animation gostava de colocar essa vibe nos filmes de DBZ, principalmente nos primeiros. Se o primeiro e o segundo filme flertavam com essa ideia, o terceiro, a coisa começa a ficar um pouco mais esquisita. Em 7 de julho de 1990 foi lançado o terceiro filme de Dragon Ball Z, a Árvore do Poder. Dos filmes que assistimos até agora, esse definitivamente é o mais lembrado. Esse filme também é popularmente conhecido como o filme do Tarles, o Goku do Mal. O conceito desse filme aqui é bem interessante, e na verdade foi reutilizado para Dragon Ball Super. O que aconteceria se o Goku fosse do mal? Mais especificamente, o que aconteceria se um Saiyajin, exatamente como o Goku, de classe baixa, não tivesse batido a cabeça quando era criança? De fato, isso é interessante, mas até agora a gente já viu que a Toei consegue fazer conceitos interessantes e não fazer a execução deles muito bem. De acordo com as Daishinshus, esse filme é equivalente à chegada do Goku em Namekusei, mas antes da batalha contra o Freeza. E de fato, esse filme vai recriar vários dos eventos da batalha contra o Freeza e alguns eventos da saga Saiyajin, já deixando muito mais claro do que os filmes anteriores que isso aqui é uma versão alternativa do que poderia ter acontecido, e não necessariamente uma continuação dos fatos, como é no caso de O Homem Mais Forte do Mundo. Dito tudo isso, vamos ver o filme Dragon Ball Z e a Árvore do Poder. Esse filme começa com uma nave caindo enquanto Bulma, Kuririn, o Long e Gohan estão acampando. Honestamente, ver essas situações de casualidade e vida cotidiana dos personagens de Dragon Ball é a coisa mais legal dos filmes da Toei, pra mim. É algo que na série normalmente a gente não tem tanto tempo de ver assim, e a Toei sempre colocava num fillerzinho ou outro. E só por essa cena inicial, os cenários bonitos e o traço em geral, já dá pra gente ver que esse filme vai ter uma animação muito melhor do que o segundo filme. Ainda bem. Durante a noite, quando tá todo mundo dormindo, a nave finalmente atinge a Terra, causando um incêndio na floresta. Todo mundo acorda desesperado e o Kuririn fala que o Gohan e ele vão controlar o fogo com o Ki. Eu achei isso muito estranho, porque ao mesmo tempo que tem uma cena onde o Mestre Kami apaga o fogo na montanha no Dragon Ball clássico, toda a piada é que ele destruiu a montanha pra ir. A Toei faz uns usos do Ki interessantes nos filmes às vezes, que eu não sei se o Toriyama pensava ser possível. Enfim, o Kuririn e o Gohan fazem um Kamehameha de nada, eles literalmente gritam Kamehameha pra fazer isso. Eventualmente o fogo se apaga. Eles ficam momentaneamente chateados com o fato da floresta inteira ter queimado e os animais não terem mais onde viver. No entanto, o Kuririn sugere que eles peguem o radar do dragão para juntar as esferas e assim salvar a floresta. E aqui acontece algo bem legal. Nos outros filmes, a abertura de Dragon Ball Z tinha passado, como se fosse um episódio mesmo. Já aqui, é quase como se fosse um episódio especial. Essa abertura alternativa, na verdade, são os personagens coletando as 7 esferas do dragão para realizar esse desejo de salvar a floresta. Sempre que tem uma modificação numa abertura, a gente sente que é um episódio especial. Então assim, até agora, ponto pra esse filme, porque honestamente isso foi bem legal. Enfim, depois de juntar 7 esferas do dragão, eles invocam o Shenlong. E os animais da floresta todos ficam em choque ao ver o tamanho do Shenlong. E o Ícaro, um dragãozinho criado pela Toei, faz a sua estreia aqui nesse filme. Esse é um personagem recorrente dos fillers e filmes de Dragon Ball. Um dragãozinho que fica amigo do Gohan. A princípio, o Ícaro tenta atacar o Shenlong por achar que ele é uma ameaça, mas o Gohan impede e explica que o Shenlong vai restaurar a floresta. E enquanto segura o pequeno dragão, o Gohan deseja que a floresta seja restaurada, deixando assim todos os animais felizes e se tornando o amigo do dragãozinho. No entanto, o objeto que tinha caído no espaço e destruído a floresta tinha ido lá exatamente para verificar se esse planeta tinha vida. A sonda acaba enviando um sinal para a nave do Tarles, o vilão do filme. E assim, ele descobre duas coisas. Primeiro, o planeta que devia ter sido destruído pelo Kakaroto não foi destruído. Segundo, esse planeta é propício para uma tal árvore sagrada crescer. Eu só queria falar o quão interessante é toda essa construção do filme sobre a presença do Tarles. Hoje em dia é muito fácil pra gente saber quem são os personagens do filme. No entanto, imagina ver isso pela primeira vez. Em todas as capas do filme, a gente não tinha exatamente uma imagem de quem era o Tarles. Facilmente ele poderia ser confundido com Goku. E até onde se sabia, os únicos Saiyajins que tinham sobrevivido ao incidente do Freeza tinham sido Raditz, Nappa e Vegeta. Então esse suspense que o filme tenta criar sobre o vilão ser um Saiyajin igual ao Goku é muito interessante. Então esse filme já tem um pontinho aí. Enfim, de volta em casa, enquanto o Goku tenta afogar o Gohan, o dragão Ícaro aparece, assustando a Titi. Ele parece ter ido atrás do Gohan, e a partir de agora ele vai morar nos arredores da casa do Goku e da Titi, pelo menos durante os fillers. E mais uma vez a Toei faz questão de fazer a Titi ser insuportável, e ela começa a gritar com o Gohan porque ele virou amigo do dinossauro. Todo o ódio que a fandom tem essa personagem pode ser colocado nas costas da Toei, cara. Porque no mangá ela não é metade da insuportável que ela é nos fillers.
Enfim, a Tite manda ele levar o dinossauro pras montanhas, o que é a desculpa perfeita pra ele aparecer só de vez em quando. E cara, que cena de cortar o coração. Sério, esse dragãozinho fica se esfregando no Gohan, tipo assim, não me manda embora, por favor. Caralho, Toei, vai tomar banho, cara. É isso, eu coloco todo o ódio que eu já tive a Tite na conta da Toei. Enfim, o Goku mostra uma caverna escondida pro Gohan e fala que o dragãozinho pode ficar ali desde que a mãe dele não saiba. Enquanto isso, o Yantia tá voando com o Pual numa nave que ele fez um empréstimo de 15 anos pra pagar. Não sei quem seria o AJ que cobraria o Yantia também. O Yantia e o Piccolo farmando aura na montanha acabam sentindo um que estranho. São os capangas do Tarles, que fazem uma explosão no chão e jogam a semente lá e torcem pra que ela cresça rapidamente. Enquanto isso, o Gohan tá vivendo sua vida feliz com um dragãozinho. Isso aqui pode parecer meio sem contexto, no entanto, eu acredito que venha numa intenção de estabelecer um certo padrão de inocência do Gohan. Isso porque os Saiyajins eram vistos como uma raça maligna. Então a Toei queria evidenciar os efeitos de bondade de um Saiyajin criado na Terra. Sinceramente, a intenção é boa, só não precisava fazer eu achar que a mãe dele era maligna. No entanto, a tranquilidade do dragão durou muito pouco. Com seu sexto sentido de animal, ele começa a encarar o vazio existencial da natureza. E a semente de desgraça plantada pelos alienígenas começa a crescer desesperadamente. A árvore começa a crescer pra caralho, destruindo tudo que tem pela frente. Destrói floresta, destrói prédio, até chegar num tamanho grande o suficiente pra ser confundida com a árvore do Elden Ring. Enquanto isso, a história corta pro Yantia contextualizando os Guerreiros Z, que a nave que ele tinha acabado de comprar explodiu. Enfim, depois da Bulma dar um esporro no Yantia, o dragãozinho vai lá chamar o Gohan pra avisar o que tá acontecendo. O Gohan não entende o que o dragão tá querendo fazer, então ele manda o dragão ir embora. Só que o Sr. Kaiô faz a boa e explica pra todo mundo, inclusive pra quem tá assistindo o filme, o que tá acontecendo. A árvore sagrada é simplesmente uma árvore que suga todos os nutrientes do planeta e transforma eles em frutos. E esses frutos deixam quem come ele muito foda. E de acordo com o Sr. Kaiô, primordialmente esses frutos só poderiam ser comidos por deuses. Isso meio que me lembra a origem dos Kaioshins que foi apresentado em Dragon Ball Daima, de certa forma. Que eles nascem de frutos de árvores sagradas. Que inclusive era uma ideia que o Toriyama meio que já tinha, porque isso aparece em Daishenshus bem do começo de Dragon Ball. Não da mesma forma que foi apresentado, mas é interessante. Então um ponto pra esse filme, porque ele tá bem contextualizado com a estética geral de Dragon Ball. Enfim, os Guerreiros Z se juntam pra destruir as raízes da árvore antes que a desgraça aconteça. E a Tite de novo proibindo o Gohan de fazer alguma coisa que ele quer. Os Guerreiros Z tentam dar um ataque em conjunto pra destruir a árvore, mas obviamente é ineficaz. E todo esse cenário da árvore realmente traz um certo elemento de Dark Fantasy pra Dragon Ball. Esse tom meio dark que vocês mencionaram nos comentários do vídeo anterior. Inclusive um salve pro Marcos que comentou isso. Enfim, os Guerreiros Z voam pra cima da árvore e acabam encontrando os inimigos. Enquanto isso, o Gohan tá voando nas costas do dragão. O Yantia literalmente quer dar uma de agiota com os caras que destruíram a nave dele, que são os vilões do filme. Eu quero a minha nave de volta, seus miseráveis. Os Guerreiros Z vão tentar agiotar os caras e começam a sair no soco. O pessoal começa a brigar meio que individualmente com cada um dos vilões do filme. E é que a gente consegue perceber que eles são meio que uma mistura de Saiyajins, no caso, Saiyajins do arco dos Saiyajins e não da espécie Saiyajin, com as forças especiais Ginyu. Inclusive, algumas cenas acabam se replicando, como por exemplo, a cena que o Kuririn atira o Kinzan contra o Nappa, ou a cena que o Yantia explode lutando contra um Saibaman, que no caso é lutando contra esse robô esquisito derretido aí. O Gohan, que tava voando nas costas do dragãozinho, acaba sendo levado pra lutar também, contra a vontade da Tite. E o Gohan lança um Masenko falando Kamehameha na dublagem. Eu não sei por que isso aconteceu. Enquanto o Tarles assiste tudo na nave dele, ele fala que o Gohan é muito forte, e a gente vê pela primeira vez a aparência do Tarles, ou Tarles. Eles chamam de Tarles no filme. Enfim, que basicamente é o Goku. Enfim, o Gohan derrota o Budo da Shopee e o Tarles fica interessado nele. O Tarles vai encontrar com o Gohan, deixando ele um pouco confuso, mas rapidamente ele percebe que aquele ali na frente dele não é o Goku. O Tarles explica que é natural que ele e o Goku se pareçam, afinal os dois são guerreiros de classe baixa. Essa explicação da Toei, na verdade, é bem interessante. O Tarles manda o papo de que ele quer adotar o Gohan também, e já é o segundo vilão de filme que por algum motivo quer adotar o Gohan. Apesar de que a justificativa do Tarles é mais plausível, afinal, ele quer fazer isso porque o Gohan também é um Saiyajin. Mas enquanto o Tarles está batendo no Gohan, chega nada mais nada menos que ele, o farmador de aura de Dragon Ball, Piccolo. Ele não ia ficar de fora desse filme, e ele entra lentamente farmando aura como deveria ser. Mas como sempre não adianta nada, o Piccolo é brutalmente molestado em um segundo, e o Tarles começa a falar que o Gohan tem que
que usar a sua cauda da maneira certa. E começa a falar sobre como que a cauda representa a honra de um Saiyajin. Eu acho que isso nunca foi realmente explorado, talvez muito pouco, com o Vegeta dizendo que o Goku cortou a própria cauda, mas também é um conceito ok. E eu acho que nesses diálogos já começa a ficar mais claro pra gente como que a Toei foi criando o seu imaginário e foi criando toda essa impressão da essência de Dragon Ball. Essa questão do orgulho Saiyajin é sim evidenciada na série original, mas não do jeito que é aqui no filme, que aos poucos, através dessas mudanças, a história vai criando uma imagem paralela do que ela realmente é. Um bom exemplo disso é o casal Ichigo e Rukia, que no mangá não existia, mas a Pierrot conseguiu inventar ele, causando a frustração de muitos fãs quando o mangá acabou. E eu sinto que é meio que isso também que acontece com toda essa questão da essência de Dragon Ball. Enfim, o Thales cria uma lua e força o Gohan a olhar pra ela, fazendo o Gohan se transformar em um Ozaru e dizendo pra ele mostrar a sua verdadeira personalidade. Agora, todas aquelas cenas sutis e inocentes com o dragãozinho Ícaro fazem um pouco mais de sentido. Tudo que a Toei estava querendo fazer era estabelecer esse paralelo entre a infância normal e a crueldade de um Saiyajin. Só que tudo isso aqui fica esquisito pra caramba, porque o Goku fica alucinado com o fato de que o Gohan se tornou um Ozaru. E ele começa a ficar realmente agressivo e atacar os vilões com muita raiva, o que é muito fora do personagem do Goku. Na própria luta contra o Vegeta, ele fez o Gohan olhar pra lua. Tudo bem, existe essa coisa do Ozaru ser sim um monstro cruel e cego, mas não é tratado com tanto pesar assim. Ele fica extremamente chocado ao ver o Gohan como um Ozaru. E ele começa a tentar desviar dos golpes do Gohan, ao invés de, sei lá, sequer cogitar em tentar cortar a cauda do Gohan. Eu entendo o paralelo que a Toei tá tentando fazer aqui, com a ideia de que o Goku matou o vô Gohan e agora o Gohan tá atacando o Goku, mas é uma situação completamente desproporcional, principalmente nessa fase do Z aqui, onde eles já tinham entendido o que era o Ozaru, já tinham enfrentado os Saiyajins e até mesmo o Gohan já tinha se transformado em Ozaru pro bem do pessoal. E aí o Thales diz que o Gohan vai matar o próprio pai. Inclusive, essa fala deu um puta de um BO aqui no Brasil. Se lembram da polêmica do Raul Gil com as cartinhas de Yu-Gi-Oh? Isso de alguma forma envolveu o Dragon Ball também. E lá o Raul Gil falava mal exatamente do filme do Thales e de como ele era violento. Eu vou tentar mandar esse trechinho pro meu editor pra ele colocar aí. Tudo no braço. O campeão de socos e pontapés é a animação Dragon Ball. Uma grande batalha com heróis vivos e mortos se enfrentando num torneio de artes marciais. Agora eu vou te mostrar o verdadeiro poder de um Saiyajin. Um dos personagens ensina ao outro como matar o próprio pai. O filho matará seu querido pai. Isso é típico de um Saiyajin. Vamos, esmague ele como se fosse uma barata nojenta. Esmague-o como uma barata o quê? Nojenta? O Piccolo tenta ajudar, dizendo pra cortar a cauda do Gohan. E assim, as cenas de ação, sequências e cenários nesse filme são muito legais, mas ao mesmo tempo parecem bizarramente violentas e desproporcionais. Dragon Ball é sim violento, mas o filme tenta passar um clima, um peso esquisito. O Gohan agarra o Goku exatamente como o Vegeta na saga Saiyajin e começa a apertar ele. E aí o dragãozinho Ícaro aparece, resgatando aquela humanidade anterior que a gente tinha visto no começo do filme. O Gohan, mesmo como um Ozaru, reconhece o Ícaro, mas não reconhece o pai dele. E acaba se acalmando. E aí ele mesmo, sendo um gorilão, fica todo deitado fofinho, olhando pro dragãozinho, admirando ele, mostrando que na verdade o Gohan é bom. Ele nunca vai ser como o Thales, um Saiyajin cruel e tudo mais. Paralelo legal, mas eu não sei se foi bem executado. Boa intenção, boa ideia, mas ao mesmo tempo meio fora de mão com o que foi construído na série principal. O Thales tenta brutalmente assassinar o dragão, deixando o Gohan totalmente puto de novo. E aí o Gohan Ozaru parte pra cima do Thales. Eu tenho que admitir, é bem legal conseguir ver um Ozaru lutando por tanto tempo dentro da obra. Normalmente isso não acontece no anime nem no mangá. Então é uma situação diferente que só mesmo um filme, um OVA como esse, poderia nos proporcionar. Enfim, o Thales lança um ataque pra cima do Gohan, inclusive um ataque de ki bem legal, e o Goku lança outro, só que dessa vez pra cortar a cauda do Gohan e impedir que ele seja acertado pelo ataque do Thales. Dá certo, o Gohan volta ao normal, e aí o Goku fica puto pra caramba. A cena corta pra árvore gigante se espalhando
olhando pelo mundo, dando meio que uma impressão de horror pra esse filme. Só lembrando, as esferas do dragão já foram usadas no começo do filme, ou seja, não dá pra restaurar o que tá sendo destruído. Vemos os frutos da árvore que estão crescendo com a energia vital da Terra sendo sugada, e voltamos pra luta do Tarles e do Goku. Todos os capangas do Tarles chegam, mostrando que já derrotaram todos os amigos do Goku, e uma cena de ação bem maneira se inicia. Enquanto o Goku luta contra todos os capangas, o Piccolo vem pra lutar contra o Tarles. De novo, o Tarles é violento pra caramba, entendo que ele é um Saiyajin mau, o Vegeta e o Nappa meio que eram assim, mas sei lá, o jeito que o filme desenha isso tudo me parece diferente do jeito que o mangá faz. O Goku usa o Kaioken, destrói todo mundo na porrada, parte pra cima do Tarles, o Tarles fica impressionado com o poder de luta dele aumentando constantemente. No entanto, o Tarles pega uma das frutas da árvore do poder e come, ficando assim muito mais forte. O Goku usa o Kaioken aumentado 10 vezes, no entanto, ainda continua tomando uma coça. E eu até acho que é estabelecido uma relação interessante aqui entre o Tarles e o Goku, porque ele não quer matar o Goku, ele realmente quer que o Goku se junte a ele como um Saiyajin. Então ele continua insistindo pro Goku se ajoelhar e pedir desculpas para ele se juntar ao exército. Eu acho isso legal, porque se liga com aquela questão do orgulho Saiyajin e restaurar a raça. Então, sei lá, ponto pra esse filme. Eu achei que ia ser bem pior. Inclusive, o Goku diz que prometeu pro Gohan nunca se dar por vencido, estabelecendo também uma relação bonitinha entre pai e filho aqui nesse filme. Enfim, o Tarles explode o Goku no chão, deixando ele completamente atordoado, e temos um dos raros momentos onde o Goku usa sua telepatia junto com todos os outros guerreiros Z. Todo mundo começa a falar pra ele usar a Genkidama, reunir a força de todos eles pra conseguir vencer do Tarles. Todos começam a afirmar que ainda estão vivos e podem fazer isso. E quando o Goku escuta psiquicamente o Gohan, ele realmente se levanta, traçando toda a questão de humanidade e esse paralelo da Terra com os Saiyajins. De novo, afinal, o Goku aqui tem amigos, eles se valorizam, diferente da outra situação. Todos voam em direção do Tarles para continuar enfrentando ele, enquanto o Goku tá reunindo energias para Genkidama. E de novo, ele começa a rezar como no filme anterior. Caso você não tenha visto, veja o vídeo. Ele reza pra terra, pro mar, pras pessoas e todos os seres vivos, para juntarem seus poderes e darem a ele energia para fazer a Genkidama. Eu sempre falo que o Goku começa a rezar quando ele faz isso, porque eu acho que é meio que o tom que a Toei quer dar. A Toei gosta dessa ideia do Goku salvador. Então esse discurso de súplica que ele faz lembra muito uma reza mesmo. Enquanto o Goku tá juntando energia pra Genkidama, sutilmente o filme começa a mostrar várias pessoas e animais que sobreviveram e morreram. E na verdade é meio pesado, porque tem uma cena de um garotinho com balão e depois tem tipo só o balão. É uma vibe meio dark, meio fora de mão com Dragon Ball. O Goku atira Genkidama contra o Tarles, mas simplesmente não funciona. E o Kuririn explica que basicamente não funcionou porque a árvore sagrada já pegou toda a energia da Terra. Ou seja, boa parte da Terra já morreu nesse momento. O filme mostra que a Terra basicamente já se tornou um deserto gigantesco. O Goku sente a energia da árvore sagrada e o calor ali presente. E afinal, ela também está viva. Então ele começa a tentar reunir a energia que a árvore sagrada reuniu. Ele vai em direção ao Tarles e aqui a direção do filme fica magnífica, com certas encaradas e depois focos nas frutas da árvore sagrada, que realmente deixam o filme com um ar bem poético. E o Goku simplesmente lança a energia da árvore que ele reuniu em direção ao Tarles, basicamente fazendo outra Genkidama, que dessa vez funciona, levando consigo a própria árvore sagrada. Aqui tem uma metáfora interessante. A energia que estava sendo roubada pela árvore sagrada foi a mesma energia usada para destruí-la, quase como se a Terra estivesse lutando contra a própria morte. É um conceito muito interessante. E nos momentos que o Goku olha aquele fruto e encara ele, é quase como se ele estivesse encarando a Terra, sentindo a Terra ali na árvore sagrada. É meio que a réplica do conceito do filme anterior, mas de forma mais bem utilizada. A árvore começa a brilhar e ela simplesmente explode, devolvendo toda a energia de volta para o planeta. E aos poucos, as plantas que estavam mortas e os seres vivos que já tinham morrido começam a renascer, começam a cortar, despertar, mostrando que o calor que o Goku sentiu e a energia que ele pegou era a energia da Terra, querendo voltar para o seu
próprio lugar. E um dos frutos que cai ali do lado do Goku explode e ele vê a energia e dá risada, quase como se ele entendesse o que tá acontecendo. E tudo isso que era subjetivo foi explicado pelo Sr. Kaiô em palavras logo em seguida. Afinal, Toei não tem certeza que as crianças vão entender subjetividade. E aí o filme termina exatamente do jeito que começou, com o pessoal acampando numa cena extremamente cotidiana. E a Toei bate na tecla de que o Goku tinha que bater a cabeça para ele ter se tornado bom, sendo que o mangá não fala que foi exatamente por isso que ele se tornou bom. Enfim, é algo só subjetivo. E aí o filme meio que dá certeza disso. Isso não vem ao caso. E depois do dragão tentar comer a mão do Long, mais uma vez o filme termina em risada. Honestamente, esse filme é muito melhor do que eu lembrava. Eu tinha assim uns 90% de certeza que eu ia chegar aqui e descascar o filme como eu fiz com os filmes anteriores. Na verdade até que não, porque o filme do Garlic Jr. também é bem ok. Só que honestamente, eu acho que a Toei fez bem, cara. Tirando o fato de certas coisas estarem despersonalizadas, principalmente toda essa tecla da essência e essas sutis mudanças que a Toei vai fazendo pra fazer a sua própria versão do que é Dragon Ball, eu acho que esse filme eles mais acertam do que erram, principalmente nesse final do filme. Eu gosto desse uso que a Toei faz da Genkidama. E uma outra coisa que acontece bastante nesse filme são usos interessantes do Ki e ataques diferentes. Apesar desse filme não ter tantas cenas de ação assim, as cenas que tem são bem legais. E ver o cotidiano dos personagens é sempre muito bacana. Honestamente, eu daria pra esse filme um 7,5, quase 8. Eu esperava muito menos. Eu acho que ele tem vários pontos negativos, mas ele foi pegando vários pontos positivos comigo também. Claro, a Toei reutilizou conceitos que ela já tinha usado massivamente nos filmes anteriores, mas a ideia de ter feito um Goku do mal, essencialmente, é muito legal. E a execução foi bem boa, na verdade. Ele tinha certos objetivos diferentes dos Saiyajins que primordialmente vieram à Terra, não envolviam as esferas do dragão, e ele tem uma certa personalidade. Ele alimenta toda essa questão do orgulho Saiyajin e tudo mais. Tudo bem, Tarles não é um personagem tão legal assim, mas eu acho que nesse filme ele cumpre bem o papel dele. E todo esse conceito da árvore do poder sugando a energia da Terra, isso vai ser reutilizado mais lá pra frente em Dragon Ball Super com o Moro, que eu também acho que funciona muito bem. Então, honestamente, esse filme é bom, cara. Eu não esperava por isso. Esse filme é bem legal. Espero que a gente continue assim nos próximos vídeos. Enfim, eu queria muito agradecer aos membros. Se não fosse por eles, esse vídeo não estaria sendo possível. A gente se vê no próximo vídeo e fui!